Bom, pessoal, eu já quero começar esse vídeo trazendo uma pesquisa que eu fiz lá no meu Instagram. Eu perguntei para vocês o quanto vocês aportavam por mês, seja em bolsa de valores, seja na sua carteira de investimentos ou em qualquer outra classe de ativos. E aí eu obtive as seguintes respostas de vocês. Eu tive aqui que 46% das pessoas que responderam aportam menos de R$ 1.000 por mês. 36% aportam entre R$ 1.000 e R$ 3.000, 12% mais de R$ 3.000 e apenas 5% aportam mais de R$ 10.000 por mês. E eu fiz essa pesquisa justamente pensando nesse vídeo de hoje, porque eu quero trazer para vocês uma simulação, dependendo do valor do aporte que a gente faz, de qual seria a nossa renda passiva, seja através dos dividendos, por exemplo, em 10, 20, 30, 40 anos, e quando talvez a gente conseguiria chegar no nosso primeiro milhão, que eu acho que é o tão desejado de muitas pessoas. Então, para você ver todas essas simulações e entender aonde que você se encaixa aí no meio do caminho, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixem o like de vocês e me acompanhem até o final do vídeo. Bom, gente, o primeiro ponto que eu tenho que considerar aqui é que essa marca de R$ 1 milhão, ela já foi muito desejada e claro que ela ainda é muito desejada, porém, uma certa época, alguns anos atrás, muitos acreditavam que ao chegar ao primeiro milhão de reais, a gente poderia parar de trabalhar ou simplesmente colocar as pernas para o ar. Só que, claro, não é bem assim. Claro que também depende do seu padrão de vida, mas naturalmente, quanto mais a gente vai ganhando, mesmo que a gente tente colocar o pé no freio, mais a gente acaba gastando. De qualquer maneira, ao meu ver, muitas pessoas perguntam: poxa, Bea, você acha que dá para parar com 1 milhão? Não acho que dá para parar com 1 milhão. Na verdade, eu acho que a gente nem deveria parar, porque se a gente talvez faz o que gosta, esse trabalho talvez ele vai trazer mais prazer para o nosso dia a dia. De qualquer maneira, eu considero que algumas cifras que talvez poderiam trazer um pouquinho mais de conforto, vamos dizer assim, seria algo entre 5 milhões, 10 milhões, para aí sim, talvez a gente começar a pensar em, olha, agora eu realmente só quero fazer o que eu gosto. Enfim, é claro que isso é muito pessoal, depende muito da realidade de cada um e essa é apenas minha opinião. Outro ponto muito importante que eu vejo muitas pessoas cometendo esse erro é que elas calculam a rentabilidade pensando apenas numa média anual de taxa de juros sem considerar a inflação. Então hoje a gente vai calcular com juro real toda essa renda passiva que a gente poderia ter e todo esse acúmulo de patrimônio. Por quê? Não adianta eu falar que eu ganho 12% ao ano, sendo que a minha inflação é de 4%. Só aí eu já vejo que a minha taxa de juro real é de 8%. Então eu preciso fazer isso, porque por mais que lá na frente o meu patrimônio seja maior do que essas simulações que eu fiz aqui para vocês, ainda assim ao longo do tempo eu perdi o meu valor de compra, né, o meu preço de compra, o meu poder de compra, na verdade, e então a gente precisa fazer esse cálculo, principalmente pensando na renda passiva que os dividendos podem trazer. Porque, afinal, se a gente talvez está pensando em viver dessa renda passiva, a gente tem que considerar todos os custos que a inflação pode ir abocanhando um pouquinho, beleza? Bom, pessoal, eu quero começar trazendo então já a primeira simulação. O que eu fiz? Um valor inicial investido de R$ 1.000 e aportes mensais de R$ 500. Eu tentei me balizar mais ou menos nas respostas que vocês deram na pesquisa para mim, ok? Aqui eu considerei um juro real de 6%, ou seja, já descontando a inflação. Isso, gente, porque eu sei que tem anos muito bons que a gente consegue ganhar 20, 30, até 40%, tem anos que é possível a gente ganhar tudo isso, porém, existem alguns anos que são ruins, que a gente pode sair com a carteira negativa, ou que a gente pode não ter uma rentabilidade tão alta assim. Então, a gente tem que fazer uma média de tudo isso. Se o Warren Buffett, que é o mestre dos mestres, a gente sabe que nos últimos anos ele conseguiu ter uma rentabilidade aí entre 15% e 20% ao ano, por exemplo, eu acho que a gente pode voar talvez um pouquinho mais baixo. Claro que se a gente conseguir algo melhor, show de bola, até porque são mercados diferentes, né? Mercado americano e mercado brasileiro, mas aqui eu jogo que talvez algo entre 10% e 12% seria algo bem plausível para o investidor médio, vamos dizer assim, ok? Então, aqui eu considerei uma taxa de juros real de 6% ao ano. Aqui eu já quero colocar para vocês qual seria o seu rendimento mensal em 10, 20, 30 e 40 anos, e esses 4 rendimentos, essas 4 simulações, elas são considerando que você consiga em média de 0,5% ao mês
com dividendos, JCPs e tudo mais. Hoje, quando a gente olha para fundos imobiliários, a gente consegue sim ter esse 0,5% ao mês, até mais, na verdade, aí a gente tem que acabar descontando também a inflação. Existem boas ações que são boas pagadoras de dividendos também, que pagam mais de 8%, de 9%, 7% ou 6% ao ano. Então a gente pode considerar que sim, é possível fazer uma carteira que te renda talvez 0,5% ao mês em dividendos. Eu acho que isso é palpável. Beleza, essa seria basicamente a sua renda e aqui, como vocês podem ver, todas as simulações são pensando no longo prazo. Então, em 40 anos, considerando que depois que a gente começa a investir, a gente nunca mais vai parar, a sua rentabilidade fazendo esses aportes de R$500 por mês seria de R$ 4.719,55 e o seu primeiro milhão viria em mais ou menos, tá, gente, 40 anos ou depois de 480 aportes. Então, se você se encaixa nessa realidade de aportes mensais mais ou menos aí na faixa dos R$500, um pouquinho mais, um pouquinho menos, saiba que você pode se balizar mais ou menos por esses tempos que eu trouxe para você. Um ponto muito importante que eu acho que vocês vão notar ao final de todas essas simulações que eu tenho para trazer para vocês é que a gente até pode começar com pouco dinheiro, mas a gente sempre tem que tentar buscar ganhar mais, seja com o nosso trabalho, com outro job, com outros empregos, para tentar potencializar esses aportes e acelerar essa construção de riqueza. De qualquer maneira, já quero trazer para vocês a segunda simulação. Aqui eu tenho um valor inicial de aporte, né, de R$3.000. Você foi lá e comprou R$3.000 e investiu na sua carteira. Depois, você manteve aportes mensais de R$1.500 por mês, o que já é um dinheiro bem bacana. A um juro real de 6%, a gente teria então esse rendimento mensal em 10, 20, 30 e 40 anos, como vocês podem ver aqui do lado. Ou seja, em 40 anos você conseguiria ganhar mais de R$14.000 por mês se você apenas mantivesse, quando chegasse nos 40 anos e você mantivesse a sua carteira do jeito que ela está. E o seu primeiro milhão, ao invés de acontecer com 40 anos, como é no primeiro caso, você chegaria em 24 anos aproximadamente, depois de 293 aportes, ok? Aqui a coisa já começa a ficar um pouco mais interessante e aqui a gente já começa a ver o quão importante a gente tentar potencializar o valor que a gente aporta todos os meses. Vamos para a nossa terceira simulação, gente. O valor inicial de R$5.000 por mês e aporte mensal de R$3.000. Lembrando que aqui menos de 12, 13% das pessoas que responderam à pesquisa conseguiam fazer esse tipo de aporte. Com um juro real de 6% ao ano, tá, gente? Então, aqui a gente conseguiria ter esse rendimento mensal através dos dividendos de 0,5% ao mês, mais ou menos, em 10, 20, 30 e 40 anos. Ou seja, em 40 anos, ou enfim, que seja 30 anos e tudo mais, a gente já começa a ter uma renda aí de pelo menos 5 dígitos, né? Ou seja, se depois de 40 anos você investindo no mercado financeiro, você decidir pisar um pouquinho no freio, você pode contar com uma renda de mais de R$28.000. O seu primeiro milhão, ele viria depois de 195 aportes ou em aproximadamente 16 anos. E aí, gente, vamos para o último cenário e que, claro, óbvio que esse daqui tem bem menos pessoas dentro dele, mas que com certeza ele é o que talvez aceleraria muito mais a gente chegar no primeiro milhão ou atingir uma renda interessante depois de 10, 20, 30, 40 anos investindo. Então vamos supor que eu comecei com um valor inicial de R$15.000 e eu faço aportes mensais de R$10.000. Essa é uma realidade que eu entendo, olhando no âmbito Brasil, isso é uma realidade para poucos, mas como tiveram pessoas que se encaixaram dentro desse perfil que eu coloquei lá no Instagram, eu decidi trazer essa simulação. A um juro real, né, de 6%, a gente conseguiria uma renda passiva mensal em 10, 20, 30 e 40 anos, dessa maneira que vocês estão vendo aqui na tela. Ou seja, daqui 40 anos, se você está investindo o seu dinheiro e você decide dar uma desacelerada, você pode contar com uma renda de mais de R$94.000. Ou seja, o que você tem que fazer e colocar na ponta do lápis é se todos esses rendimentos que eu tô trazendo para vocês, né, que são rendimentos mensais, considerando 0,5% ao mês, se esses rendimentos, né, eles conseguiriam suprir os seus gastos, suprir o seu custo de vida, para que você pudesse fazer simplesmente aquilo que você gosta, o que você acha necessário, ou se você simplesmente não quiser fazer nada e, sei lá, ficar tomando caipirinha lá no Caribe, enfim, a escolha é sua. De qualquer maneira,
quem faz esse aporte mensal de R$ 10.000 ou mais, inclusive, conseguiria atingir o primeiro milhão depois de 80 aportes ou mais ou menos ali próximo aos 7 anos. Então, gente, como vocês puderam ver com essas simulações, é óbvio que a Bolsa de Valores sozinha, como eu já falei isso em outros vídeos para vocês, ela não vai te deixar rico. O que vai te deixar rico é o seu trabalho, que você vai poder talvez tentar buscar ganhar mais para potencializar os seus aportes e, consequentemente, se utilizar dos juros compostos e da renda passiva para talvez ter uma tranquilidade lá na frente. Eu acho que essas simulações deixaram claro isso para vocês. Para a gente conseguir fazer dinheiro, a gente vai precisar de dinheiro. E para a gente fazer mais dinheiro, a gente vai precisar de mais ou muito mais dinheiro. E isso a gente consegue, não tem jeito, trabalhando, beleza? Bom, pessoal, eu acho que eu queria trazer essas simples simulações para vocês e trazer esses recados importantes, né, do como é importante a gente priorizar esses aportes mensais e talvez tentar potencializar eles ao longo do tempo. E eu espero que através de todos esses numerozinhos que eu trouxe para vocês hoje, vocês consigam talvez ter um norte para traçar os objetivos de vocês. E claro, eu desejo que todos vocês consigam conquistá-los, beleza? Se você chegou até o final do vídeo e não deixou o seu like, faça isso agora. E se tem pessoas que talvez você ache que pode se interessar por esse conteúdo aqui do canal, já compartilha com elas, que são todos muito bem-vindos. Um beijo no coração de todo mundo e eu vejo vocês no próximo vídeo.